mas você já pode citar a CPI. Assim, quais são as etapas, o que acontece se ficar comprovado que houve um tratamento diferente, que entra mais ou menos o que o João disse. Comissão Parlamentar de Inquérito, ela, todo mundo chama de CPI, claro, ela investiga. E o que eu, por exemplo, estou trabalhando em algumas aí, ajudando agora, né, pelo interior aí, tem CPIs em andamento, que é da gente, então nós estamos ajudando. A CPI, ela vai ouvir pessoas, documentos, situações, questionar, pegar as leis, verificar se as exigências foram feitas, se deixaram de ser feitas, e apontar eventuais responsáveis. Não sei o que vai vir na CPI. A CPI tem basicamente as seguintes fases. E até vamos entrar na daqui, porque todo mundo ouve falar e não sabe o que vai acontecer. A gente está falando da CPI da Câmara, que vai investigar o Calil, que é essa que está sendo... Que vai investigar. Essa instaurada CPI, aí. como toda e qualquer outra, ela vai ter que ter algumas fases. Depois a gente responde o resto, né, João? Ela tem que ter uma primeira fase. Se ela for bem feita tecnicamente, ela tem que seguir o que a gente está correndo. E não sou eu que digo, não. Isso é lei e estrutura. Para fazer uma CPI, eu preciso primeiro fazer a fase documental. Eu tenho que reunir todos os documentos sobre aquele assunto. As propostas que foram feitas, as audiências do Copan, os despachos, os documentos, as proposições do Atlético, nas intervenções na área, os textos que foram indicados, os projetos, tudo. Reunir toda a documentação. Vou passar para uma segunda fase, que eu fiz a primeira fase. Vou fazer a segunda fase, que seria pericial. Eu vou ter apoio técnico para saber se essas condicionantes, os valores que foram propostos, o que está ali. E eu tenho uma terceira fase, que é uma fase de oitivas. Vamos ouvir as pessoas envolvidas. Tem gente que faz isso errado. Chama a pessoa primeiro, depois vai ver o documento, aí tinha uma informação do documento que ele não perguntou. Aí não tem como. A hora que você sentar para prestar um depoimento na CPI, quem está ali tem que saber quem fez, quanto custou, quem mandou, quem desmandou, por que disso, por que daquilo, legislação, tudo tem que estar pronto. A gente, quando trabalha na CPI, por exemplo, eu preparo todas as perguntas para o relator que vai fazer lá. De todos os itens, você marca onde está cada item, instrui a pessoa para ele dirigir, porque não é preparado para isso. Que é o que teria que acontecer aqui. Ah, mas a CPI é técnica, tem que ser técnica, mas alguém vai usar política e tudo? Pode ser, para explorar, para desgastar alguém, um outro. Isso acontece, isso é do mundo político. E a hora que se chegar à conclusão, se houver crime, ela vai pedir o indiciamento dessas pessoas. O que é indiciar? Dizer, fulano de tal praticou um crime e eu estou representando a você para que mova uma ação penal contra ele. Ela vai ter que indicar, por exemplo, se alguém cometeu algum ato de improbidade. O prefeito autorizou ou deixou de autorizar, ou cobrou mais do que devia, ou cobrou menos do que devia. Quais as condutas que ele fez? Por quê? Não por isso. Ó, tem um documento dele aqui. Ele determinando que não fosse exigido isso fora da lei. Se encontrar isso. E eventuais prejuízos para o erário, para a área pública. Nessa CPI do Atlético, o prejuízo é o que não vai achar por dinheiro público. Não tem dinheiro público. Nós vamos encontrar na CPI ali, e todo mundo vai lembrar disso no futuro. Nós vamos encontrar ali possíveis, se ocorridos, crimes de omissão, crimes, né, de exigência, entendeu? Ou desvio de finalidade, é o que pode acontecer. Além do que devia. Nós não vamos achar os prejuízos. Agora, tem coisas que ali, que estão sendo discutidas nessa questão, que nunca vão ser solucionadas. Tipo... A questão do viaduto, aquele de frente que eu vou investir lá. Viaduto da Massa. O viaduto da Massa, por exemplo, o elevado da Massa. Elevado da Massa. Elevado da Massa. E achei interessante. Por que a gente nunca vai saber daquilo? Porque o que você perguntou agora há pouco. Quem vai colocar 46 mil pessoas diretas ali dentro e mais 50 mil indiretas? Circulando ali, vendendo, transportando, um monte de coisa. Não sou eu, poder público. E quando se faz um ato dessa natureza, tem um negócio que para nós é assim, a regra de ouro. Tudo que você fazer tem isso. Chama prevalência do interesse público sobre o privado. Uhum. Se você perguntar para qualquer atleticano, o interesse da arena prevalece sobre qualquer outro. Mas quem está autorizando vai dizer o seguinte, o público que vai circular, você vai trazer isso para a região, você vai causar esses impactos. O Atlético, penso eu, que se não fez isso de forma apurada,
porque é muito documento, eu até vi parte, mas é documento demais, é uma loucura de documento que foi produzido disso, de plantas, sabe? Na área, você sabe, né? É muita coisa. Para moldar isso e saber o seguinte, o que eles vão nos exigir. Porque isso era estimado. Que aquilo é algo inédito, então as exigências poderiam ser inéditas. Exigências ambientais, que não foram tanto assim, são razoáveis, as que estão lá. O principal ali são os entornos e obras e custos. A do Palmeiras foi 5%. Porque do Palmeiras não tem nenhum viaduto, não tem como abrir uma rua do que está lá, quem foi e conhece sabe, porque as ruas são estreitinhas, não tem como se abrir, desapropriar aquelas 10 casas. Então, nisso aspecto, o clube foi beneficiado pela limitação da exigência do poder público. Só que ali do Atlético, o local... mas você fala, mas podia ter escolhido outro local? Tá, mas aí o Menin ia doar outro local também? De 50 milhões? Porque eu acho que tem coisas na vida que a gente tem que ser capaz de perceber. Porque se eu fosse comprar também um terreno de 50 milhões, eu diminuísse ele na contrapartida, eu ia ter mesmo. Então a gente tem benesses, tem ônus e bônus. Mas não tiro aqui que não estou defendendo que elas são exigências muito altas de fora. Mas Belo Horizonte tem um padrão de exigência que é único no Brasil. Que é diferente de todas as outras capitais. Que construtora daqui sai daqui para construir. Se o Atlético fosse fazer esse mesmo estádio em São Paulo, o Atlético não pagaria 50 milhões de exigências foram feitas. Que o Corinthians teve que fazer também lá em Itaquera, ele teve que fazer também obras viárias, tudo que custaram caro para o clube também, que, salvo engano, parece que foi a faixa de 80 milhões. Nas adjacências. De 80 a 90 milhões, se eu não estiver enganado. Que era parte desse 1 bilhão e 100 que custou, ou 1 bilhão e 300 que custou lá. Aí você fala, 1 bilhão e 300, a exigência para mim foi de 100 milhões. Não, foi razoável, barato, foi 10%, 100 milhões. Essa aqui está orçada aí em 140, né? Então, 140. Com os custos também de obra, que aumentaram cerca de 40%. Tudo isso é um conjunto. Se eu pegar e falar assim, 150 milhões de exigência, ficou muito caro. Estava fora, tem alguém errado aí na história. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas são um conjunto de fatores que elevam lá. E eu também não vou crucificar quem assinou. Agora, quem propôs fazer uma 040, pelo amor de Deus, né? Aí não dá para um viaduto que é da concessionária, eu tenho. Porque era atrás, né? Daquela parte lá atrás, né? Na outra sai. Eu acho que é o viaduto. Mas eu acho que isso estava para ser flexibilizado, viu? É o Irã que trouxe, eu nem. Essa parte eu acho que foi retirada, flexibilizada, se eu não estiver enganado. Que eu sei que até por esse motivo que você está falando. Uma coisa também era a passarela, que a 040 construiu depois. Aí nem foi pro grau também. Mas eu acho que teve eu acho que uma vez que eu tava olhando, a arena do Grêmio tava na justiça até hoje com algumas condições. Tava não, está. E o Grêmio não fez. Só que o Grêmio fez o quê? Você acha que não vai acontecer isso com o Atlético? Não. É muito provável. Escreve aí, printa aí, como os meninos falam, né? É bem provável que depois de terminada a licença de operação funcionando, nós possamos ter discussão judicial, meu cara. Isso vai acontecer. Porque ela pode demorar 20 anos, eu não estou com pressa. Só que se ela acontece agora, eu não tenho como fazer operar. Aí nós vamos ficar com a construção no meio do caminho, sem licença de operação, você tem como fazer. A licença de operação do estádio só sai quando você tiver 100% das condicionantes? As 55 estão faltando agora, se o atleta não cumprir, inclusive as viárias, ele não vai operar. 100% concluído, todos? Não, algumas vão ser depois, por exemplo. O plantio de árvores vai acontecer ao longo de 10 anos. Não, mas aquelas viárias ali... As obras viárias, se não tiver obra viária, acho que não sai, não. A licença de operação do equipamento sai, não, Rafael. Para a licença de operação, hoje faltam 5... Hoje, faltam não, estão 55 consideradas. Das 115 ou 110. Nessa história toda. Mas tem algumas que o Atlético vai cumprir ao longo de mais 10 anos, velho. Na área ali onde tá a esplanada, ali vai ter uma sala que não é da prefeitura, igual alguns falaram, é uma sala que vai ser para a comunidade, um referencial para a comunidade. Eu não sei. Esplanada, tem escola de Libras. Tem escola de Libras, tem algumas coisas. Aí você fala assim, mas vai exigir isso logo do Atlético? Né? Não podia exigir do outro aí, não. Mas o ente privado também tem que ter responsabilidade social, velho. Assim, não vai criar um empreendimento gigante. Tem que dar uma contrapartida também pra cidade, pra todo mundo, Eu penso que nós estamos perdendo tempo
Isso tá virando palco de discussão política. É uma picuinha, velho. Sabe, Fael, eu pronto, acho assim, vai as rolar. exigências poderiam ser flexibilizadas menores? Sim. Fato. As exigências que foram feitas em termos financeiros estão fora do padrão do Brasil? Fato. Mas nós temos que entender que a legislação das outras capitais é diferente da nossa. A nossa é a mais rigorosa do Brasil, disparado.